Da primeira vez que ele esteve aqui conosco no Entrevista Coletiva, foi para falar sobre o primeiro livro, Diálogos sobre Segurança Pública. E agora eu tenho o prazer de receber novamente aqui com a gente o escritor e também delegado de polícia, Rafael Viana. Doutor, seja bem-vindo novamente aqui ao Entrevista Coletiva. Obrigado, Fabrício. É uma satisfação estar aqui novamente. E é um prazer recebê-lo. E dessa vez o senhor volta para falar sobre o livro A Melhor Maneira de Viver, Inquietações da Razão Humana. O primeiro livro, nós falamos aqui, Diálogo sobre Segurança Pública, quer dizer, tem mais a ver com justamente a sua formação, a sua profissão, o seu ofício, que é ser delegado de polícia. Agora, a melhor maneira de viver. Me conta, como um delegado de polícia chega a tratar sobre esse tema? Como é que esse tema entrou na sua vida? Na verdade, a polícia ela é uma experiência existencial única. É talvez uma das poucas profissões em que você é confrontado todos os dias com dúvidas existenciais. E onde você tem que decidir, às vezes, entre um mal menor, entre fazer ou não fazer, entre questões entre que a podem... vida e a morte. Exatamente, entre a vida e a morte, questões que podem modificar a vida das pessoas. É quando você é confrontado com o que há de melhor e de pior no ser humano. E não tem como você ver algumas cenas e não ficar reflexivo. E eu comecei a escrever justamente quando eu trabalhava na delegacia de homicídios e começava a ver a vida ir embora com tamanha facilidade. Quer dizer, por causa de um tênis, por causa de um relógio, um boné, um desentendimento bobo, uma briga de trânsito, as pessoas acabam perdendo a vida. E sonhos vão embora. Exatamente. Sonhos, planos, projetos. As pessoas planejavam almoçar amanhã com a família, ir no aniversário do filho e de repente nada mais existe. E daí você começa a perguntar como que o ser humano é capaz de alguns atos e como estamos vivendo. Porque quando a morte chegar, talvez não tenha um encaminhamento para o fim da vida. Talvez um dia a vida pare. Então, quando a vida parar, ela tem que ter valido a pena até aquele momento. E aí que eu comecei a refletir. Sempre gostei de filosofia, estudar, ler, mas olhar para mim mesmo, para a minha vida e para a vida das pessoas que convivem comigo, das pessoas que eu gosto, eu passei nesse momento. E aí me senti obrigado a escrever sobre essas dúvidas, essas reflexões, esses questionamentos. E eu acho assim que existe também várias formas de enfrentar as situações. Uma delas é ficar duro, né? Quando a pessoa começa a ver muita desgraça, muita desgraça, o mais comum é que a pessoa fique insensível àquele tipo de problema e nada mais a atinja, nada mais faça com que ela se emocione. Com o senhor aconteceu justamente o contrário. Aquelas coisas do dia a dia acabaram induzindo a uma reflexão ainda maior. Exatamente. O grande problema de você conviver com as agruras da vida, do ser humano, é justamente esse que você falou, Fabrício. Você vai se tornando cada vez mais embrutecido, cada vez mais rígido, cada vez mais descrente do ser humano. E eu sempre fui um curioso, eu sempre me fascinei com as escolhas do ser humano, com a vida, com as mazelas do ser humano, das escolhas do ser humano, com a maldade até do ser humano, porque algumas pessoas escolhem dessa maneira, o que as leva a cometer atos tão atrozes. E essa dúvida, esses questionamentos, eles me estimularam sim a refletir. E não que algumas vezes não me embruteci, não deixei de acreditar no ser humano, mas sempre vinha um outro momento onde eu encontrava um ser humano que me fazia refletir sobre como tudo poderia ser diferente. Então, é uma mistura de pessimismo e otimismo com o ser humano, que a convivência policial e que a convivência do dia a dia, a observação das pessoas, fazem a gente caminhar. Na verdade, a vida talvez seja isso, né? Ter momentos de extrema confiança no ser humano e ter momentos de completa descrença. Qual foi, na sua experiência profissional, assim, o caso que mais tem ali marcado? São vários. Até hoje eu ainda enfrento situações em que são marcantes, porque não tem como você determinar um caso. Quando você vai conversar com uma criança, como me aconteceu 2 semanas atrás, por exemplo, eu fui na casa de uma família que teve o pai morto por um assaltante de carro. Ele queria levar o carro, e então a filhinha com a filhinha de 5 anos do lado, e você vê o relato de uma criança de 5 anos falando que
Ela viu saindo fumacinha do rosto do pai e de repente ele começou a apagar, e daí ela chamava, gritava por papai, papai, e ele não respondia mais, e daí ela ficou com muito medo e começou a se urinar de tanto medo. Então quando você escuta isso, ele te toca. Não importa quantas vezes você tenha vivido aquilo, visto aquilo, você se toca. Mas eu acho que diversos fatos assim me marcaram como a facilidade que a vida vai embora. Sabe? Eu atendi um caso em que o menino estava andando de skate, por exemplo, e fugiu um cachorro de uma casa, ele se assustou, saiu correndo, tropeçou, caiu a cabeça e morreu. E daí você vê um jovem, forte, saudável, aproveitando a vida, curtindo, e de repente é um sopro. E nada mais existe. E daí, será que existe alguma coisa depois? Onde estava Deus quando eu vi crianças mortas? Por que Deus não salvou aquelas crianças? Que escolha elas tiveram? Qual foi o livre-arbítrio? Por que não houve uma intervenção ali para impedir que aquele fato acontecesse? E daí você começa a questionar muito isso. E isso leva as pessoas ou à depressão, ou ao endurecimento, como a gente falou, ou às dúvidas e o encantamento até com as possibilidades da vida. Porque é justamente o não saber o amanhã que torna a vida fascinante. Então depende também um pouco da sua visão de mundo, da sua forma de enxergar as coisas. A gente pode ver aqui na capa, a gente já até mostrou as capas, a capa tá, assim, de uma arte muito boa. Eu particularmente gosto muito do aproveitamento assim, dos espaços em branco. Mas por que o arame farpado? São as asperezas do nosso espírito, são as dificuldades de pararmos e pensarmos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Esse talvez seja a cerca mais difícil de você ultrapassar, seja os espinhos que a vida nos impõe. E a maioria das pessoas simplesmente para de pensar. Como é muito difícil você se confrontar com você mesmo, você simplesmente não pensa e vai levando a vida, vai vivendo, até um dia que a morte chegue. E quando a morte chega, você vê que não viveu. Então a gente tem que enfrentar os arames farpados da vida, nós temos que enfrentar muitas vezes o vazio. É justamente a ideia, que bom que deu até essa impressão de vazio, porque era justamente essa ideia, enfrentar às vezes o vazio que a vida parece ter. E que fazem tantas pessoas hoje em dia ficarem deprimidas, tomarem remédios, terem olhares tristes, não verem sentido em nada. Então é justamente essa a ideia do livro, fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e não tenham medo de olhar para elas mesmas e de enfrentar os seus medos e as suas angústias. E eu acho bastante interessante porque a cerca, o muro ou este conceito é sempre um conceito de separação, né? Nesse caso a gente está falando aqui de dois conceitos, vida e morte. O senhor acabou de falar aí de outros conceitos, felicidade e depressão. Quer dizer, e se a gente for olhar tudo na nossa vida, acaba sendo um binômio de bem e mal, né? Tirando essa visão maniqueísta, assim, de aquilo que é certo, que é errado, bem e mal, mas sempre a gente se depara em fazer escolhas. E normalmente elas acabam sendo em número de duas, né? O bem ou o mal, o casamento ou não, a escola ou não, tudo na nossa vida é escolhas. A cerca também tem pode levar a essa reflexão de que também viver bem depende muito das escolhas que nós fazemos. Quão melhores as escolhas forem, melhor a gente pode acabar vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. E um dos artigos que eu trago, um dos capítulos do livro, é justamente o paradoxo da liberdade. E esse é o grande medo das pessoas. A natureza humana, ela busca segurança e busca certeza. A gente quer certeza de amanhã, a gente quer certeza de que a morte não chegará, a gente quer certeza de que se a morte chegar, existe uma explicação do depois da vida, e isso também fazem as religiões se manterem e trazerem conforto para a nossa vida, o que transforma as religiões em algo bom. Agora, o paradoxo da liberdade é que no momento em que escolhemos qualquer coisa, abrimos mão de todas as outras possibilidades. Isso é fascinante. Só que isso te traz uma responsabilidade muito grande. Porque no momento em que você escolhe uma coisa, você deixa de ter a possibilidade de escolher as outras. Pelo menos durante um tempo. Pelo menos naquele instante. Pelo menos para aguentar as consequências que vão vir daquela escolha. Então, isso aí faz com que muitas pessoas não escolham. E vão levando a vida. E vão deixando a vida acontecer ao acaso. E isso faz com que as pessoas não vivam. Porque depois, no final, a gente chega novamente às angústias e às
tudo que a gente gostaria que tivesse sido e não foi. Por isso a importância realmente das escolhas, para a gente conseguir direcionar a nossa vida, ser o senhor do nosso destino e falar, sim, eu escolhi. E aí tem um filósofo que pode nos ajudar em como saber, como escolher bem, que é Nietzsche. Nietzsche traz o conceito do eterno retorno, ou do eterno retorno do mesmo. Para você bem escolher, basta você pensar se você gostaria de viver aquele momento infinitas vezes no tempo. E se você vivesse várias vidas, você gostaria de viver novamente aquele momento sempre. Se você sim gostaria de viver aquele momento, é uma boa escolha. Aquilo é o bem. Aquilo vai fazer bem para você. Vejam como não tem um bem para todos, não existe uma escala de valores universal e unânime. Ela é para cada um de nós. Por isso meu livro também não é uma receita de bolo, não é aprenda a viver bem, fazendo isso, isso e isso. Não. Cada um vai descobrir a sua vida. E isso é interessante na questão de viver. Justamente, e descobrindo a vida, construindo a vida. E isso partindo de uma pessoa tão jovem, se reveste ainda de um caráter ainda mais interessante. Porque justamente uma das grandes questões da nossa vida é o tempo. Porque nós sabemos que nós temos um tempo. Uma média de vida, uma expectativa de vida, mas que nós temos um tempo para viver. E essa é justamente uma das reflexões que o livro traz. Sim. Sobre o tempo. Sim, o tempo é indefectível, é inexorável e ele é implacável, ele consome tudo. Essa é uma das certezas da vida, ele consome tudo. Só que a gente tem que pensar em como podemos enganar o tempo. E a melhor maneira que eu consegui, lendo diversos filósofos, estudando, refletindo, vendo, conversando com as pessoas, porque as pessoas no dia a dia nos ensinam muito. A filosofia não é algo abstrato, a filosofia é algo palpável. Que se vive no dia a dia. Que se vive, ela faz a gente viver. Então, conversando com as pessoas, talvez eu possa afirmar isso hoje, que a melhor maneira da gente enfrentar o tempo, de enganar o tempo, é viver momentos realmente que façam o tempo parar. E isso não é abstrato. Isso é palpável. A gente tem que viver a nossa vida de um jeito que o tempo pare. Viver coisas que façam a pena a vida existir, a gente estar aqui nesse momento, a gente conhecer boas pessoas. E isso é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente vai viver momentos em que a gente simplesmente tem que viver. Talvez não seja uma maravilha, porque a vida também não é fácil. A vida não é só felicidade, a vida não é só alegrias. E talvez essa obrigação da felicidade hoje em dia que faça tantas pessoas buscarem ajuda psiquiátrica ou remédios ou tratamentos quando elas enfrentam dissabores. Porque a gente não está preparado para enfrentar que a vida, sim, a vida é sofrimento também. Só que quando a gente encontrar bons momentos, a gente faz o tempo parar. E aí vale a pena. E é isso que é a construir a vida. É um pouco do existencialismo de Sartre. Talvez a vida não tenha um fim em si mesmo, um fim ontológico. E que bom que não tem. Porque se ela não tem um fim em si mesmo, a gente pode construir ela do jeito que a gente quiser. Essa que é a maravilha do existencialismo. Uma interpretação um pouco diferente, que a maioria das pessoas leva o existencialismo para um pessimismo. Mas quando a gente vê que talvez a vida não tenha um sentido em si mesmo, pronto e acabado, que nos é imposto, então podemos construir a nossa vida, construir o nosso tempo e construir a nossa existência, o nosso estar aqui. Isso é fascinante, só que não podemos constatar isso só no final da vida, porque aí o tempo já consumiu tudo. Então é uma questão de tempo, sempre é uma questão de quando. Isso pode mudar tudo, porque se tivermos tempo para constatar isso antes, ainda dá para viver uma vida boa. Já quero voltar a falar com o tempo, sobre o tempo, hoje aqui no Entrevista, estamos conversando com o Dr. Rafael Viana, escritor, também delegado de polícia, falando sobre o seu mais recente livro, A Melhor Maneira de Viver, Inquietações da Razão Humana. Voltamos depois do intervalo. Caiobá FM. O jeito é dar uma fugidinha com a maior audiência do Paraná. A melhor programação. Passa o dia, passa a noite. Você liga e é só sucesso.